Neste capítulo, Sri Bhagavan fala da mãe, que acabou indo morar com ele. E também fala de que o que nós sentimos independe do ambiente em que estamos, independe do trabalho que fazemos, porque todos os nossos pensamentos são frutos do ego e somos nós que temos que controlá-los. E não existe nada fora de nós que nos afete mais do que aquilo que está em nós. Vamos ao capítulo, acompanhemos com carinho as reflexões de Sri Bhagavan, que tem muito a nos ensinar. Pouco depois que a mãe de Sri Bhagavan retornou da sua infrutífera tentativa de trazê-lo de volta ao lar em 1900, ela perdeu o filho mais velho. 2 anos mais tarde, o filho mais novo, Nagasundaram, um rapaz de apenas 17 anos de idade, foi a Tiruvannamalai pela primeira vez a fim de ver o irmão Swami. Tão aturdido ficou que o abraçou aos prantos. Sri Bhagavan manteve-se silencioso, imperturbável. A mãe veio certa vez fazer-lhe uma breve visita, ao regressar de uma peregrinação a Benares. Em 1914, ela fez uma peregrinação ao santuário Venkataraman Swami, em Tirupati, e uma vez mais parou em Tiruvannamalai, por ocasião da volta. Desta feita, adoeceu e sofreu bastante durante várias semanas com sintomas de febre tifoide. Sri Bhagavan cuidou dela com grande solicitude. Os versos que compôs durante a moléstia da mãe são o único exemplo conhecido de uma sua prece que tenha influenciado o curso dos acontecimentos. Senhor, monte do meu refúgio, que curais os males dos renascidos, cabe a vós curar a doença de minha mãe. Deus, que chacinais a morte, revelai vossos pés no coração de loto daquele que me concebeu e entre vossos pés de loto se refugiou. E protegei-a da morte. Que é a morte a um exame mais profundo? Arunachala, fogo abrasador da sabedoria, envolvei minha mãe em vossa luz e fazei-a una convosco. De que serve, então, a cremação? Arunachala, dissipador de ilusões, por que vos demorais em dissipar o delírio de minha mãe? Existirá alguém que não vós para velar como uma mãe, aquela que procurou refúgio em vós e salvá-la da tirania do karma? Ostensivamente uma oração para que a sua mãe fosse salva da febre. Trata-se, na realidade, de uma oração para que ela fosse salva também da febre mais ampla da ilusão e fosse posta uma vez mais em unicidade com o si, liberta do delírio da vida. Desnecessário será dizer-se Alagamal sarou. Ela voltou para a Manamadura, mas depois daquela oração as circunstâncias atraíram-na na vida mundana para a existência do ashram. A casa da família em Tiruchuzi fora vendida para pagamento de dívidas e despesas obrigatórias. O cunhado, Nelia Pierre, morrera, deixando a família em condições nada lisonjeiras. Em 1915, a mulher do filho mais moço, Nagasundaram, morreu, deixando um filhinho que foi adotado por sua tia Amelu, agora já casada. Alagamal começou a sentir que o único lugar para os seus dias de velhice era junto ao seu filho Swami. No princípio de 1916, foi ela para Tiruvannamalai. A princípio ficou alguns dias com Ekamal. Alguns dos devotos opunham-se a que ficasse em companhia de Sri Bhagavan, temendo que este deixasse sua moradia a título de protesto, como fizeram em 1896. No entanto, havia uma grande diferença.
pois agora era ela quem havia renunciado ao lar e não ele quem estava sendo detido ali. A majestade de Sri Bhagavan era tão terrífica que, a despeito de sua atitude gentil, quando se apresentava uma pergunta acerca de seus desejos, ninguém se atrevia a interpelá-lo diretamente. Mesmo quando faziam, era comum permanecer ele imóvel, sem dar resposta, pois não tinha desejos. O desejo de que a mãe sarasse, expresso nos versos, é algo excepcional. Pouco depois que a mãe veio morar com ele, Sri Bhagavan mudou-se de Virupaksha para Skand Ashram, pouco mais acima na montanha e bem sobre Virupaksha. Trata-se de uma gruta algo mais espaçosa e construída para que ele a ocupasse. Encontrando ali uma faixa de pedra úmida, adivinhou a existência de uma fonte oculta. Esta, após muito martelar e explodir, surgiu afinal e forneceu um jorro d'água perene, suficiente para atender às necessidades do ashram e até mesmo as de um pequeno jardim erigido em frente à gruta. A mãe começou a preparar refeições e, destarte, começou uma nova época na vida do ashram. Desejando atrair também o seu filho mais moço para o ashram, Alagamal mandou um devoto chamá-lo. O jovem abandonou o emprego que tinha em Tiruvengadu e foi viver em Tiruvannamalai. A princípio ficou na cidade, comendo na casa de um ou outro amigo e fazendo visitas diárias ao ashram. Pouco depois fez voto de renúncia e vestiu o manto alaranjado sob o nome de Swami Nirajananda, embora o mais das vezes fosse familiarmente chamado China Swami, o pequeno Swami, por ser irmão do Swami. Durante algum tempo continuou mendigando diariamente sua comida na cidade, mas depois pareceu estranho aos devotos que o próprio irmão do Swami vivesse mendigando, quando havia comida para todos no ashram, e instaram com o jovem que ali se fixasse. Era quase como se Sri Bhagavan houvesse voltado à vida em família, havendo a família crescido e abarcado toda a legião dos seus devotos. Na verdade, muitas vezes referia-se aos devotos como sendo a sua família. A aparente contradição fez com que de início sua mãe e irmão se escusassem de vir viver com ele. Seshadrisvami mencionou certa vez a situação à sua moda. Um visitante que se detivera para vê-lo desejava prosseguir montanha acima, a fim de avistar-se com Ramana Swami. E, sim, disse ele, vá ver, há um chefe de família lá em cima. Você lá ganhará bolos de presente. O espírito no gracejo de Seshadrisvami é que, via de regra, se considerava o status do chefe de família mais baixo que o de um sadhu, uma vez que o sadhu pode dedicar-se inteiramente à busca, ao passo que o chefe de família tem preocupações mundanas. O próprio ato de renunciar ao lar e à propriedade é visto como um grande passo à frente. Por essa razão, numerosos devotos perguntaram a Sri Bhagavan se deveriam renunciar. Sri Bhagavan sempre desaconselhava a medida. No caso abaixo referido, ele explicou que a renúncia não é uma retirada, mas uma ampliação do amor. Devoto: estou propenso a deixar meu emprego e ficar para sempre com Sri Bhagavan. Bhagavan está sempre contigo, em ti. O si em ti é Bhagavan. É isso o que deve compreender. Devoto: mas sinto a necessidade, o impulso de desvincular-me e renunciar ao mundo como um sannyasin. Bhagavan: renúncia não significa um despojar-se exterior das roupas e um abandono do lar.
A verdadeira renúncia é a renúncia dos desejos, paixões e vínculos. Devoto, mas uma devoção integral a Deus talvez não seja possível, a menos que se deixe o mundo. Bhagavan, não. Aquele que verdadeiramente renuncia, funde-se na realidade com o mundo e estende o seu amor de modo a abarcar todo o mundo. Seria mais apropriado descrever a atitude do devoto como amor universal do que abandonar o lar e vestir-se com o manto alaranjado. Devoto, no lar, os laços de afeição são demasiado fortes. Bhagavan, aquele que renuncia sem estar maduro para tanto, cria apenas novos vínculos. Devoto, não é a renúncia o meio supremo de romper ligações? Bhagavan, pode ser assim no caso daquele cuja mente está liberta de vinculações. Mas não percebeste a implicação mais profunda da renúncia. Grandes almas que abandonaram a vida do mundo fizeram-no não por aversão à vida em família, mas em razão do seu amor imenso e extensivo a todos, homens e criaturas. Devoto, os laços da família um dia serão desfeitos de qualquer forma, portanto, por que não poderei tomar agora a iniciativa de quebrá-los, de modo que o meu amor por todos seja igual? Bhagavan, quando realmente sentires esse amor igual por todos, quando teu coração estiver em ponto de abarcar toda a humanidade, com certeza não sentirás desejo de abandonar isto ou aquilo. Irás simplesmente afastar-te da vida secular do mesmo modo que um fruto maduro se desprende do galho de uma árvore. Sentirás que o mundo inteiro é o teu lar. Não é de admirar que tais perguntas ocorressem com frequência e que muitos se surpreendessem das respostas obtidas, pois a atitude de Sri Bhagavan era contrária ao ponto de vista tradicionalmente aceito. Conquanto as verdades espirituais transmitidas através dos séculos não variem, os mestres adaptam as formas de treinamento conducentes à compreensão da verdade, a fim de acomodá-las às condições da época. No mundo moderno, há muitos para quem a renúncia ou mesmo a plena observação da ortodoxia é impossível. Há devotos que são homens de negócios, escriturários, médicos, advogados, engenheiros, vinculados de uma ou outra forma à vida e aos costumes de uma cidade moderna, e, contudo, não deixam de procurar a liberação. A explicação mais comumente dada por Sri Bhagavan era que a verdadeira renúncia está na mente e nem é alcançada através da renúncia física, nem é impedida pela falta desta. Por que te julgas um chefe de família? Pensamentos análogos de que és um sannyasin perseguir-te-ão, mesmo que saias como um deles. Quer continues no lar, ou renuncies a ele, ou te embrenhe nas matas, tua mente é aquilo que irá atormentar-te. O ego é a fonte do pensamento. Ele cria o corpo e o mundo e faz-te pensar que és um chefe de família. Se renunciares, estará apenas substituindo o pensamento de renúncia pelo de lar e o de ambiente da floresta pelo da casa. Mas os obstáculos mentais estarão sempre diante de ti. Aumentarão mesmo na nova ambiência. De pouco adianta a mudança de ambiente. O obstáculo único é a mente e é preciso superá-lo, seja em casa, seja no jangal. Se tal coisa é possível no jangal, por que não o será em casa? Portanto, para que mudar de ambiente? Teus esforços podem começar a ser feitos agora mesmo, qualquer que seja o ambiente. Sri Bhagavan explicou também que não é o trabalho feito que se constitui em obstáculo para a sadhana,
mas tão somente a atitude mental com que é feito e que é possível prosseguir em nossas atividades normais, porém sem vinculações. O sentimento eu trabalho é o obstáculo, disse ele no Evangelho de Maharshi. Pergunta-te a ti mesmo quem trabalha. Lembra-te de quem és. Então o trabalho não te escravizará, prosseguirá de forma automática. Em Dia a Dia com Bhagavan, de autoria de Devaraja Mundaliar, registra-se uma explicação mais cabal. É possível executar todas as atividades da vida com isenção e apreço exclusivo pelo si real. É errôneo supor que quando se está fixado no si, os deveres cotidianos não serão convenientemente executados. É como um ator. Ele se traja, representa e até mesmo sente o papel que está desempenhando, mas sabe não ser o personagem e sim uma pessoa diferente na vida real. Da mesma forma, por que haveria a consciência do corpo ou o sentimento de eu sou o corpo de perturbar-nos quando sabemos ao certo que não somos o corpo, mas o si? Nada que o corpo faz nos deve abalar da permanência no si. Tal permanência jamais interferirá com a execução das tarefas cabíveis ao corpo, da mesma forma pela qual o fato de o ator ter conhecimento do seu verdadeiro status na vida e não interferirá com o seu desempenho profissional no palco. Assim também uma meditação ou recordação, dê-se-lhe o nome que quiser, não prejudica o trabalho feito, e o trabalho não prejudica a meditação. Sri Bhagavan explicou claramente numa conversa com Paul Brunton. Bhagavan: não é preciso renunciar-se à vida ativa. Se você meditar 1 ou 2 horas por dia, poderá dar seguimento normal aos deveres. Se meditar de modo certo, então a corrente mental induzida continuará a fluir durante o trabalho. É como se houvesse 2 formas de expressar a mesma ideia. A mesma linha adotada na meditação será expressa em suas atividades. Paul Brunton: qual será o resultado dessa atitude? Bhagavan: com o passar do tempo, você constatará que sua atitude relativamente às pessoas, fatos e objetos irá gradualmente se modificando. Suas ações tenderão naturalmente a acompanhar suas meditações. Um homem deve deixar de lado o egoísmo pessoal que o vincula ao mundo. Abandonar o falso si é a verdadeira renúncia. Paul Brunton: como é possível tornar-se desinteressado, levando ao mesmo tempo uma vida de atividade mundana? Bhagavan: não há antagonismo entre trabalho e sabedoria. Paul Brunton: quer dizer que é possível prosseguir com todas as velhas atividades profissionais e, ao mesmo tempo, alcançar a iluminação? Bhagavan: por que não? Mas em tal caso, a pessoa não pensará que é a antiga personalidade quem está fazendo o trabalho, pois a consciência de cada um será gradualmente transformada até entrar naquilo que se situa além do pequeno si. Muitos se espantam a princípio diante da injunção de trabalhar com isenção e perguntam-se se o seu trabalho pode realmente ser executado com eficiência por essa maneira. Todavia, essas pessoas têm diante de si o exemplo do próprio Sri Bhagavan, pois tudo quanto este fazia era meticulosamente correto, fosse corrigindo provas ou encadernando um livro, preparando uma refeição ou recortando e polindo uma colher de casca de coco. E, na verdade, até mesmo antes que a ilusão do eu sou o autor seja dissipada, uma atitude de distanciamento com relação ao trabalho não compromete, mas tonifica a eficiência, desde que combinada a um sentimento de consciência, pois não implica em indiferença pela qualidade de trabalho feito,
mas apenas na não intrusão do ego nesse trabalho. E é a intrusão do ego que causa tanto fricção quanto ineficiência. Se todas as pessoas executassem o seu trabalho simplesmente por tratar-se do seu trabalho, sem vaidade ou egoísmo, e a exploração cessaria, os esforços seriam dirigidos no sentido certo, a coordenação tomaria o lugar da rivalidade e a maioria dos problemas do mundo seria resolvida. Que a eficiência do trabalho feito não seria comprometida. Isso é aparente se lembrarmos que as épocas de fé em todas as religiões produziram a arte mais fina, seja em matéria de catedrais góticas ou mesquitas, seja em matéria de esculturas hindus ou pinturas taoístas, por artistas que se consideravam a si próprios como instrumentos e preferiam permanecer no anonimato. Pode-se citar também exemplos de outras profissões. O médico age de forma mais eficiente quando não emocionalmente envolvido e, na verdade, por essa razão, a miúde prefere não tratar da própria família. Um financista se mostra mais frio e eficiente quando seus próprios interesses não entram em cena. Até mesmo nos jogos de azar, a sorte favorece os mais despreocupados. A injunção de dar prosseguimento à vida caseira muitas vezes levou ao argumento de que o próprio Sri Bhagavan havia deixado o lar. A isto ele costumava responder concisamente que todo homem age segundo o seu prarabdha, destino. No entanto, é digno de consideração que a plena normalidade exterior e participação na rotina diária da vida que Sri Bhagavan tão bem exemplificou em anos posteriores e que ele recomendou aos seus seguidores, não lhe foi possível imediatamente após o despertar, em casa do seu tio em Madura. A resposta é que aquilo que se tornara possível a Sri Bhagavan, este, por sua graça, tornava possível a quantos o seguiam. Voltando à mãe, ela recebeu um treinamento dos mais duros. Frequentemente, Sri Bhagavan a ignorava, deixava de responder-lhe quando ela falava, embora tomasse conhecimento dos demais. Se ela se queixava, ele dizia: todas as mulheres são minhas mães, não apenas você. Lembra-nos as palavras de Cristo quando lhe disseram que sua mãe e irmãos estavam postados entre a multidão, à espera de poder falar com ele. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai Celeste é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A princípio, a mãe de Sri Bhagavan costumava chorar, a miúde de humilhação, mas uma compreensão gradual desenvolveu-se nela. O sentimento de superioridade por ser mãe do Swami desapareceu. O sentimento do ego enfraqueceu e ela entregou-se ao serviço dos devotos. Até mesmo agora, ela caçoava dos escrúpulos ortodoxos da mulher. Se o sari desta tocava por acaso um não brahmane, ele exclamava então em tom de troça e consternação: veja, acabou a pureza, acabou a religião. A comida no ashram era exclusivamente vegetariana, mas a Lagamal, assim como alguns brahmanes de grande devoção, iam ainda mais longe e consideravam alguns vegetais como não sattvic, impuros. E Sri Bhagavan costumava comentar em tom de galhofa: cuidado com essa cebola, é um grande obstáculo à moksha, liberação. Deve-se dizer aqui que Sri Bhagavan não era de modo geral contrário à ortodoxia. Nos casos citados, havia demasiada vinculação à ortodoxia em suas várias formas, e era isso que ele combatia. Via de regra, ele salientava a importância da comida, sattvic, pura. Não era comum vê-lo fazer injunções quanto à atividade externa. Seu método habitual era semear a semente espiritual no coração e permitir que ela modelasse a vida externa à medida que fosse crescendo. As injunções vinham de dentro.
Um devoto ocidental era um contumaz comedor de carne quando chegou, encarando a carne como a verdadeira substância de uma refeição, bem como a sua parte mais saborosa, e, sem que se falasse qualquer palavra a respeito do assunto, veio o dia em que passou a repugnar a própria ideia de comer carne. Deve-se explicar, entre parênteses, para os leitores não hindus, que a prática do vegetarianismo não se deve apenas a uma não inclinação no sentido de tirar a vida e comer carne, embora essa seja uma das razões que a justificam. Mas também que a comida não sátvica, que compreende certos vegetais assim como as carnes, tende a aumentar as paixões animais e impede os esforços espirituais. Houve também outras formas pelas quais a mãe se deu conta de que aquele que tivera por filho era uma encarnação divina. Certa vez, estando ela diante dele, o filho desapareceu, dando lugar a um linguã, colunas de luz pura. Julgando haver ele repudiado a sua forma humana, ela prorrompeu em lágrimas, mas logo o linguã desapareceu e Bhagavan mostrou-se como antes. Em outra ocasião, a mãe viu-o engrinaldado e rodeado de serpentes, conforme a representação convencional de Shiva. Ela gritou-lhe: "Mande-as embora, tenho medo delas." Depois disso, suplicou-lhe que lhe aparecesse apenas sob a forma humana. A finalidade das visões fora satisfeita. A mulher compreendera que a forma por ela conhecida e amada como filho era tão ilusória como qualquer outra que ele pudesse assumir. Em 1920, a saúde da mãe começou a falhar. Ela viu-se obrigada a trabalhar menos no serviço do ashram e a descansar mais. Durante a doença, Sri Bhagavan cuidou dela com constância, frequentemente passando a noite em claro ao seu lado. Em silêncio e meditação, a compreensão da mulher amadureceu. O fim sobreveio em 1922, no festival de Baula Navami, que aquele ano caiu em 19 de maio. Sri Bhagavan e outros cuidaram dela todo aquele dia, sem comer. Nas proximidades do pôr do sol, serviu-se uma refeição e Sri Bhagavan pediu aos demais que fossem comer, mas ele próprio não o fez. À noite, um grupo de devotos cantou os Vedas à cabeceira dela, ao passo que outros invocavam o nome de Ram. Durante mais de 2 horas esteve ela arquejante, a respiração saindo-lhe com dificuldade, e durante todo o tempo Sri Bhagavan manteve-se ao seu lado, sua mão direita sobre o coração da mãe e sua esquerda sobre a cabeça. Desta vez não havia como prolongar a vida, apenas como apaziguar a mente de modo que a morte fosse como Mahasamadhi, absorção no si. Às 8 horas da noite, ela foi afinal liberada do corpo. Sri Bhagavan ergueu-se de pronto, bastante alegre. "Agora podemos comer", disse ele. "Venham, não há poluição." Isso tinha um significado profundo. Uma morte hindu envolve poluição ritualística e exige ritos purificadores, mas ali não se tratava de morte e sim reabsorção. Não havia alma desencarnada, mas uma perfeita união com o Si, e por isso não se faziam necessários quaisquer ritos purificadores. Alguns dias mais tarde, Sri Bhagavan confirmou, quando alguém fez uma breve alusão ao passamento de sua mãe. Ele corrigiu incisivamente. Ela não morreu, foi absorvida. Descrevendo posteriormente o processo, ele disse: tendências inatas e a sutil recordação de experiências passadas, levando a possibilidades futuras, tornaram-se muito ativas. As cenas se desdobravam diante dela em sequência, havendo já desaparecido os sentidos exteriores. A alma passava por uma série de experiências, evitando de start a necessidade de um renascimento e tornando possível a união com o espírito. A alma foi por fim despojada
de sua sutil vestimenta antes de atingir o seu destino final, a paz suprema da liberação da qual não se volta à ignorância. Embora fosse potente a ajuda dada por Sri Bhagavan, foi a santidade de Alagamal, sua prévia renúncia ao orgulho, que lhe permitiram beneficiar-se dela. Ele disse mais tarde: sim, no caso dela foi um sucesso. Numa ocasião anterior, fiz o mesmo a Palani Swami, quando o fim se aproximava. Mas foi um fracasso. Ele abriu os olhos e morreu. Bhagavan acrescentou, porém, que o insucesso não foi total no caso de Palani Swami, pois, embora o ego não tenha sido reabsorvido no si, a maneira pela qual se deu a partida deu indicações de um bom renascimento. Frequentemente, quando os devotos padeciam de aflições, Sri Bhagavan recordava-lhes que apenas o corpo morre. E apenas a ilusão do eu sou o corpo faz a morte parecer uma tragédia. Agora, em época de aflição própria, ele não deu qualquer demonstração de dor. Toda a noite ele e os devotos entregaram-se a cantar canções sacras. A indiferença ante a morte física da mãe é o verdadeiro comentário acerca da sua oração, quando da doença prévia da progenitora. Surgiu então a questão da acomodação do corpo. Havia o testemunho do próprio Bhagavan de que ela tinha sido absorvida no si, sem ficar sujeita à ilusão do renascimento do ego, mas restou alguma dúvida quanto a enterrar ou cremar o corpo de uma mulher santa. Foi então lembrado que em 1917 este mesmo ponto fizera parte de uma série de questões apresentadas a Sri Bhagavan por Ganapati Sastri e sua agente e respondidas afirmativamente. Desde que Gnana, conhecimento, e Mukti, libertação, não diferem em função do sexo, o corpo de uma mulher santa também dispensa a cremação. Seu corpo também é morada de Deus. No caso de ela deixar o ashram, bem como no de ela e ele se incorporar, ninguém se dispôs a pedir ao próprio Sri Bhagavan uma decisão. Nem foi tal decisão proferida. Pareceu não haver ocorrido a ninguém que a resposta tinha sido dada na oração de 1914. Envolvei minha mãe em vossa luz e fazei-a una convosco. Que necessidade então de cremação? Sri Bhagavan manteve-se silencioso e sem participar. O corpo da mãe foi enterrado no sopé do monte, ao sul, entre Palanirtan e Mantapan, de Dakshinamurti, santuário. Parentes e amigos vieram para a cerimônia e grossas multidões acorreram da cidade. Cinzas sagradas, cânfora, incenso foram jogados na cova em torno do corpo, antes que essa fosse preenchida com terra. Construiu-se uma lápide e sobre ela instalou-se um linguã sagrado trazido de Benares. Mais tarde foi erguido um templo no local, contemplado afinal em 1949 e conhecido como o Templo de Matruba-Tesvara, o templo do Deus manifesto como mãe. Assim como a chegada da mãe havia marcado uma época na vida do ashram, assim também aconteceu com a sua partida. Ao invés de ser contido, o desenvolvimento aumentou. Havia devotos que achavam que, à maneira de Sakti, ou energia criadora, sua presença era agora mais poderosa do que antes. Certa ocasião, Sri Bhagavan disse: "Onde foi ela? Ela está aqui." Swami Nirajananda fixou residência no sopé do monte, perto do túmulo, num prédio recoberto de sapé que ali foi erguido. Sri Bhagavan permaneceu em Skandashram, mas descia quase todos os dias até o túmulo, situado a cerca de meia hora de distância. Certo dia, quase meio ano mais tarde, ele saiu a passeio e, estando a caminho, sentiu um poderoso impulso de descer até o túmulo e ali permanecer.
Não voltando, seus devotos seguiram-no, e assim foi fundado o Sri Ramana Ashram. Não foi por vontade própria que transferi-me de Skandaksh Ashram, disse Bhagavan posteriormente. Algo me trouxe até cá e eu obedeci. Não foi decisão minha, mas vontade de Deus. Percebemos nesse capítulo que a mãe de Sri Bhagavan amadureceu quando foi morar lá com ele. Ela teve que se adaptar a que o filho era um Swami e que ele tinha muitos irmãos e muitas mães, como ele diz, que não era só ela. Mas a gente percebe o carinho excepcional que ele tinha com ela, pelas orações que ele fez com ela, salvando-a de alguma enfermidade grave. E percebe também como ele entende a morte dela como uma passagem e que ela ainda está ali, que aquilo era só o corpo que vivia, mas que ela, como espírito, ainda está ali. Sem contar com os inúmeros ensinamentos que esse capítulo traz, que podemos nos iluminar mesmo levando a vida que levamos, de que não necessitamos largar tudo para sermos iluminados, mas que podemos dedicar algum tempo à meditação e a nos conhecer realmente, a entender que somos parte do si e viver a vida com normalidade. Se você gostou desse capítulo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo capítulo. Tchau!